Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que o seu dia seja muito bom. E a dica de hoje é: acredite que os seus olhos, eles sendo bom, os dois olhos, vocês olhando para as coisas com um olhar bom, você vai ver o melhor das pessoas. E cada pessoa tem qualidades e defeitos, e as qualidades positivas, elas vão se ressaltar. E você vai viver intensamente relacionamentos, relações incríveis, maravilhosas. Então acredite nisso, acredite que cada pessoa tem algo muito bom para contribuir para a tua vida, para que você viva intensamente cada relacionamento. E as nossas lives, elas têm abordado, então, histórias de superação e como relacionar-se. Então, relacionamentos uns com os outros, com Deus, como se relacionar com Deus e como se relacionar comigo mesmo. Esse tipo de relacionamento muitas vezes é deixado de lado e é muito importante. A gente precisa saber se relacionar bem com a gente. Então, as lives do Eis-me Aqui, da Missão Eis-me Aqui, das Missão Eis-me Aqui Mulher, tem esse propósito de te ajudar aí nos relacionamentos, de sempre trazer um tema, um assunto especial. E a live dessa semana, a gente tem então um assunto muito bacana, que a gente vai estar entrando então, a partir de amanhã, do dia 12 até o dia 20, na Semana da Enfermagem. Então a gente tem duas convidadas, duas enfermeiras, que eu tive prazer de conhecer quando eu estive na UTI, que elas cuidaram de mim, e elas vão estar aqui hoje falando sobre essa profissão linda. E ali a Vanessa já colocou: cheguei na live que eu não poderia perder por nada. A Vanessa conhece as duas, ela esteve lá conosco, e eu agradeço aí pela audiência. A Laiane tá aí com a gente, que show, o pessoal abanando. No final da live eu quero falar com você que está aí nos assistindo, que fica aí junto com a gente, podendo estar respondendo a perguntas, podendo dar um abração para vocês. E eu já quero falar para vocês que a live da semana que vem, a gente vai ter uma conversa sobre depressão. Uma advogada vai estar contando o depoimento dela de como ela venceu a depressão. Ela chegou a deixar uma carta de despedida para a família. Então, se você conhece alguém que está depressivo, que está lutando contra a depressão, ou você quer saber como lidar com as pessoas depressivas, por favor, já comenta aí que semana que vem é esse assunto, compartilha, esteja aqui conosco, e se quiser deixar alguma pergunta nos comentários aí, fiquem à vontade, tá? Assuntos sempre relevantes e importantes pra gente então tá conversando, ok? E deixa eu contar então para vocês que já de primeira, assim, para quebrar o gelo, para a gente poder estar começando então a nossa live de hoje com as enfermeiras, eu fiz uma pergunta para elas. Sabe aquela pergunta assim um pouco polêmica que a gente fica: e agora? O que será que vai acontecer? Será que elas vão responder? Será que elas vão fugir desse assunto? Mas, além da convivência que a gente teve, eu fiz uma pergunta para elas. Eu perguntei o seguinte: é verdade que as enfermeiras, elas são como aquele algodão no meio de cristais? Ou seja, a enfermeira é aquela que fica no fogo cruzado, né? Entre os relacionamentos com os médicos e com os técnicos de enfermagem. Elas ficam bem no meio ali, naquela relação. E aí, como é que fica essa situação? Ok? Então vamos ver o que elas têm para nos responder. E eu vou estar apresentando então para vocês, tá? A Magali e a Nuara. A primeira que eu vou chamar vai ser a Magali. Enquanto eu tô chamando ela aqui, esse momento, sempre aquele momento um pouquinho delicado, que eu não enxergo vocês, que eu vou chamar, né? Vamos ver se dá certo. Acho que ela tá entrando aí. Olha aí, chegou, minha linda, que honra, que prazer, que privilégio. Eu ainda tô te apresentando. Magali, eu tô te apresentando ainda pro pessoal, tá? Eu quero dizer para eles o quanto assim eu tenho de gratidão e de amor por ti. Eu já falei algumas vezes, mas eu não me canso de falar, porque
quem já esteve numa UTI, né, ou num hospital, sabe que não é uma situação muito fácil, né? E, pois é, e de noite, quando a gente pensa que aquelas luzinhas vão apagar e elas não apagam, né? Isso fica uma curiosidade, e a gente pensa que vai chegar aquele silêncio, e aquele silêncio não chega, porque as maquininhas ficam, né, tocando o tempo todo, mas aí depende de cada situação, cada paciente está numa situação delicada. No meu caso, eu estava tetraplégica, né? Eu não conseguia mexer os braços, nada do corpo, e ainda tinha aqui, né, presa na respiração mecânica, e às vezes escapava. E aí, o que fazer? Quando a pretinha estava lá comigo, ok, tranquilo. E quando ela não estava? E aí tinha... Vanessa Amada. A pretinha. Ela já te contou, né, que ela tá... Eu sei que tu tá ajudando ela, né, que ela tá fazendo o curso aí. Falado pelo WhatsApp, direto. E ela me disse que tem tipo, recorrido, né, várias perguntas também durante o curso. Eu fico muito feliz de você manter esse relacionamento, né, uma amizade que começou lá, né, na UTI, e vocês mantiveram. Mas deixa eu contar uma coisa que eu não te falei ainda. Isso aí eu não te falei, eu vou deixar para contar agora aqui, ao vivo, para todo mundo, ficar gravado. Tu sabe que quando eu estava na UTI, devido a estar toda, né, com aqueles equipamentos, aquele monte de fio, aquela situação toda, as pessoas que iam me visitar, né, até mesmo meu marido, as pessoas ficavam meio assim de chegar, né, porque não sabiam o que... Ainda mais no início, quando eu estava em coma, eu não sabia o que era, né? Tinha o quarto isolado, tudo. Mas aí, tu sabia que tu foste uma das primeiras pessoas que os meus familiares viram chegando, me abraçando e me beijando. E eu me lembro que um dia o Rodrigo, ele olhou assim pra ti, e tu agarrada, abraçada, assim, me beijando. E como é que tu tá, minha linda? Super carinhosa. E eu vi que ele ficou olhando, e daquele dia, ele já me deu um abraço, um beijo diferente, porque até então ele sempre... Nem posso. Exatamente. Tu liberou aquele, opa, eu posso tocar, ela tá na UTI, né? Ela tá aqui toda debilitada, mas a gente pode tocar. Então, são situações como essa que vocês inspiram e passam tanto para a gente que está lá no leito, como para as pessoas que estão conosco no quarto, algo diferente. E isso faz toda a diferença. E outra coisa que eu quero contar, antes de te entrevistar, olha eu aqui numa super, né, introdução, mas eu tenho que contar, gente. A Magali, como eu não conseguia, né, diurese, aprendi esse termo chique com vocês lá, olha a coisa linda. Traduzindo, eu não conseguia fazer xixi, eu não tinha urina, não me expelia, né, eu precisava ser sondada. E aí, de noite, a super Magali tinha todo um jeitinho de fazer. Tati, pra não te acordar depois do remédio. Exatamente, tinha tudo isso, era antes do remédio, e ela... Só que, detalhe, eu te conheci, né, Magali? Tu tava num período do plantão, que tu chegou lá de paraquedas, na UTI, aí depois, então, tu saiu, mas quando tu saiu da UTI, tu continuou me atendendo. Tu não era mais responsável pelo meu leito, pelo meu quarto, pelo setor, mas tu saía, não sei da onde, eu sei que tu tinha que fazer uma viagem lá pelo hospital. Tu vai contar isso pra gente, eu quero ouvir teu lado. E tu chegava lá, então, antes de eu tomar medicação para dormir, porque realmente eu precisei tomar, porque era muito tenso, né? Era muito complicado para mim. E aí, então, depois tu chegava antes de ir embora, daqueles minutinhos final, louca pra, né? Cansada, e tu chegava pra... Bom dia! Exatamente. Então, essa é a Super Magali, gente. Tá aí, que esse coração gigantesco não era mais obrigação dela, mas ela sabia que eu fazia questão. Eu pedia, no dia que ela estava de plantão, para que ela viesse. Nada contra, eu tive muitas pessoas legais, tive muitos enfermeiros queridos, mas eu preferia ser atendida por ela, né, que é menina, né? A gente se sente mais à vontade, aquele papo de mulher. E tu tem esse jeitão de bater papo, de conversar, de tornar, né, a situação mais agradável. Então a gente quer te conhecer, a gente quer te ouvir como é que é ser enfermeira, né, como é que é essa relação aí com os médicos, com os técnicos, como que tu foi parar, né, nessa profissão. Então, fala, a gente quer te ouvir, minha linda. Bom, eu sou filha de pai e mãe auxiliares de enfermagem.
Eu tinha muito medo de sangue, né? Quando era mais jovem, eu desmaiava, enfim. Mas eu acabei aceitando o desafio. Comecei como técnica de enfermagem, trabalhei 8 anos como técnica e que eu queria mudar, tentar fazer as coisas melhores de alguma forma, por isso que eu fiz a graduação. E agora eu tenho, então, mais ou menos uns 15 anos de enfermagem, 8 como 15. enfermeira. Hoje em dia eu não estou mais lá na PUC, né? Mas foi. E vou te falar, quando eu te conheci, eu não sei explicar muito bem porquê, né? Mas eu te uso como porque apesar de tu às vezes não conseguia falar por conta do tráqueo, né? Tu usava o olhar e a gente balbuciava e ficava assim. Eu te uso como exemplo porque eu acho que é muito difícil a gente estar aprisionada dentro do corpo da gente, né? A gente depender das pessoas para tudo. E eu sempre uso algumas frases com a minha equipe que levam para minha vida, né? Que o paciente é o amor de alguém, né? Então eu via que é tão presente e aquilo me tocou de uma forma tão grande, né? Que eu acabei criando um vínculo, né? Que eu tenho até hoje. Eu sempre uso isso para minha equipe. O paciente é o amor de alguém e a gente tem que ter empatia. E quando tu saía de algum lugar, né? Que eu estava lá um período na dinâmica, eu também costumo dizer que o paciente ele não é meu, ele não é da outra colega, ele é de todos nós, né? Então, para mim, foi um privilégio poder ficar perto de ti, poder aprender contigo, né? Ver a tua evolução. Eu acho que tu é um milagre. E eu também costumo falar que a ignorância é uma dádiva, porque a gente não vê o que vai acontecer, faz com que a gente mantenha a nossa fé, né? E então eu estava lá, eu te vi parada, né? Eu vi todo esse processo. Então, poder falar contigo hoje para mim é um privilégio, Tati. Eu acho que é um exemplo a ser seguido, sim. E era um privilégio para mim todos os dias chegar e poder agendar o nosso horáriozinho, que nem vou chegar aqui um pouquinho antes de tu fazer teu remédio, porque eu não vou te acordar. Claro, algumas vezes acaba atrasando, mas eu acho que eu me sinto tão privilegiada de poder estar só um pouquinho contigo e poder conversar com teu esposo, com a Vanessa, como é que estavam os guris, enfim, né? Isso é algo que realmente eu ganhava à noite, né? Por mais que talvez pareça estranho, eu ganhava à noite, cada melhor, né? E acho que teve uma ou duas vezes em que eu fui, tu não estava bem, e a gente conversou igual, eu te disse para te permitir, e tu me serve muito de inspiração, né? Um milagre de Deus, né? Tu é aquela pessoa que motiva a gente, que a gente pode usar como exemplo, né? Frente ao cenário que a gente está, frente à pandemia, né? Tu é a pessoa que faz a gente refletir e valorizar o que realmente importa, né? Às vezes a gente cita só que enfermeiro algodão que fica, né, intermediando conflitos. Na UTI, né? A gente vive ali o minuto a minuto. Minuto a minuto, minuto a minuto, e a gente está por um único motivo, pelo motivo que nos leva ali, né? Então a gente tem a opção de escolher ou não fazer o que a gente vai fazer. E quando a gente propõe, a gente tem que entregar o nosso, né? Porque o amor também, e tu melhor do que ninguém dá rosto a essas falas, né? Tu melhor do que ninguém dá rosto ao quanto a fé realmente pode nos levar. E da noite, sim, é o pior período, né? O despertar é muito ruim também. Então, ter alguém familiar no despertar faz toda a diferença. Ter uma mão, ter um sorriso que diga, tá tudo bem, tá difícil, mas vai, tá tudo bem. Eu tô aqui, conta. Então, acho que tu nos traz com certeza lições valiosas, de verdade. Eu estou muito grata por tu ter me convidado e eu poder esclarecer, né? E acho que
enfermeiro serve ele intermedia, né? Porque é uma equipe multidisciplinar, né? Onde ninguém é chefe de ninguém, cada um tem um papel fundamental para cuidar do paciente, para fazer todas as tarefas que não com isso. O técnico é uma peça, uma casa, né? Técnico são os olhos, né? O técnico é quem fica o tempo todo do ladinho de, é quem segura a mão, é quem nos diz se teve febre, é quem vai administrar o medicamento, assim como todos os outros são importantes. O fisioterapeuta, né? O médico também, que é o médico que fica ali 4 horas. Então, a UTI é realmente muito intensa, né? Não é algo fácil de lidar para nenhuma das pessoas envolvidas, nem para o paciente, nem para o enfermeiro. Então, a gente realmente gostar do que tem que amar o que faz, né? E eu posso dizer, Tati, do fundo do meu coração, que eu amo o que eu faço. Então, eu te digo que não tem um só que eu trabalho, porque eu digo que tudo me diverte. Eu acho que a gente tá ali para fazer realmente a diferença na vida das pessoas, né? A gente tá ali para tentar amenizar esse momento, né? Em que eu, como devo refletir. Porque, que nem eu te falei, Tati, eu chegava ali, ficava 12 horas e voltava para minha casa. E tu não ficava ali, tu permaneceu ali mais de 100 dias. Desde 100 dias, mais 10 em coma. Sendo que nesses 10 dias teve uma parada cardiorrespiratória por 9 minutos. Daí eu vou usar um pouquinho do meu Por favor. a parada sem receber oxigenação no cérebro por 9 minutos, com um péssimo prognóstico. E hoje eu tô falando contigo. Então, tu é milagre de Deus. Tu é a pessoa que tira diariamente. Eu te essas vezes como exemplo. Não, querida, chorou junto, não vamos chorar de novo. Mas é bom ouvir isso, sabe? É bom, porque justamente agora, como já fazem 2 anos, e são 2 anos de uma longa recuperação. Então a gente tem que estar sempre olhando para tudo aquilo que foi de avanço, de melhora, de conquista. Porque como tu disse, né? Poxa, não é fácil para ninguém. Não. Né? Não é fácil para o paciente que está ali preso e parado. Não é fácil para vocês. Eu vejo desde o pessoal da recepção, né, que está ali na UTI, que tem que ficar naquele momento tenso, esperando o horário dos parentes que vão poder entrar na visita e ficar coisa tensa, né, tem pouco tempo, é muita tensão mesmo, é um ambiente assim, eu digo que é de tratamento intensivo, não só para o físico, mas para o ser, né, para quem a gente é, porque a gente repensa muito. Não só quem está ali como paciente, rever sua vida, que nem filme, né? Passou minha vida diante dos olhos. Não, passa, realmente. Não como a gente vê em filme, né? Rapidinho, assim, né? Mas passa, porque tu fica refletindo, tu fica o tempo todo, poxa, eu poderia estar morta. E vocês que lidam com a perda mesmo, que vocês estão vendo tantas pessoas irem a óbito, ainda mais agora nesse tempo. Então, realmente é uma grande lição de vida. É algo assim incrível da gente parar e refletir. É uma profissão lindíssima. Não só porque eu estou falando contigo, não só porque hoje a gente tem falado muito, né, da linha de frente, dos profissionais da área da saúde, mas é uma profissão mesmo que envolve um engajamento e não é para qualquer um. Não basta apenas tu gostar do outro, tu gostar de fazer o bem. Tu tem que ter como é que eu digo, não é sangue frio, mas é um estômago, porque tu vai lidar com o pior do ser humano naquele momento. A pessoa realmente está ali, literalmente, no seu pior momento, né? Tendo que lidar sem ter vergonha de nada, porque a sua humanidade naquele momento, a reputação e tantas coisas que a gente preza, ai, estou bonita, estou feia, ai, vou me enxergar pelada, nua, enfim. Tu tá ali lidando com um ser humano que está ali exposto. Né? E você... indo de diversos preconceitos que a gente tem, né? Tá? Perfeito. E a gente acaba se importando com o que realmente importa. É verdade. Eu acho que a gente... Bom, pelo que tu viveu, né, Tati? Tu acaba... E essa acho que é a maior lição, a mais valiosa que tu traz pra gente. A gente tem que
se importar com cada detalhe, né? A gente tem que realmente valorizar as pessoas que a gente tem perto da gente, né? Aquelas pessoas que nos querem bem, e eu digo perto não só perto fisicamente, eu digo perto com um pensamento bom, com uma oração boa, com uma energia boa, querendo bem realmente a gente, né? Frente a essa pandemia, tem gente se importando com tanta coisa desnecessária. E eu acho que tu trouxe lições valiosas pré-pandemia, né? Se passaram 2 anos, mas tu sabe o que tu tem que passar para se restabelecer, né, Tati? Tudo que tu ainda tem que fazer para se restabelecer. Então, não é uma caminhada fácil. E não é uma caminhada que se faz sozinha também, né? Graças a Deus, aí tu pode contar com o teu esposo, com a tua família, né? Com o pessoal da igreja também, que é bem participativo. Eu acho que faz toda a diferença. A gente crê em algo maior e do bem nos faz muito bem também. Então, eu só posso te agradecer. Muito, muito. Que Deus te abençoe sempre. Eu acho que o fato de a gente ter sido não foi por acaso, né? Eu também tive o privilégio de conhecer a Vanessa, que é uma querida, e foi o que aconteceu que fez despertar um dom que ela já tinha, né? E eu super incentivo ela, e eu acho que ela vai ter uma técnica de enfermagem maravilhosa, e se ela quiser uma enfermeira, e se ela quiser melhor, porque e quando se refere a lidar com pessoas, o mínimo é que a gente tenha empatia por elas. O mínimo é que a gente seja humano. Não precisa falar corretamente, todo corretamente, né? Um linguajar um pouquinho mais impessoal, né? A gente pode ficar assim, não precisa ser aquela coisa engessada, né? Eu acho que a gente poder abraçar e beijar faz toda a diferença. Eu acho que um abraço apertado às vezes vale mais do que qualquer remédio. E realmente. Verdade. Muito. Hoje em dia isso está restrito, Tati, por conta do nosso cenário. Mas conheci, graças a Deus, não tinha Covid, né? É verdade. E eu pude te dar um abraço com tanto amor e tanta admiração e com tanto bem-querer e fé que tu melhoraste, né? E o abraço do teu esposo e depois dos filhos que foram lá te ver e tu me contou, enfim. E eu acho que se a gente puder multiplicar isso, se a gente puder plantar uma sementinha nos profissionais de saúde, eu acho que vai fazer toda a diferença. Para que a gente tenha empatia, né, Tati? E eu te agradeço por isso, porque quando tu me trazia, por exemplo, uma foto, né, do Arthur e tu mostrava, olha o que ele fez hoje. Nossa, eu me sentia assim, tua melhor amiga. Eu me sentia assim, ó, não paciente, mas uma pessoa assim que tava ali. Bota ele ali na live, chama ele, se ele aparece. Que legal. Tá, filho. Eu me lembro, ele era bem pequenininho. Ele tá com quantos anos? Olha ali. Oi, queridão. Olha que legal, Arthur. Tudo bom, lindão? Bem, ó, essa aqui é a minha base, Tati. Ai, gente, que prazer ver vocês assim ao vivo, poder conversar, agradecer aí. Sabia que a tua mamãe, ela é maravilhosa, ela cuidou de mim quando eu estive doente. E ela é uma enfermeira que cuida das pessoas com o maior carinho. A gente fica muito feliz com o trabalho da mamãe. Que legal, né? Lindão. Isso, ó, esse relacionamento, isso não tem preço. Não. Isso é demais, faz toda a diferença. É muito legal. Eu via ele no quarto dele brincando. Tu pensava, olha o que ele aprontou hoje. Uhum. E eu achava aquilo o máximo, era vida. Né? Porque tu me trazia a realidade de fora do hospital e fazia. Era muito importante. Isso era demais, era muito gostoso, era muito bom. Né? Poder assim, conhecer um pouco mais da tua história, da tua intimidade, como tudo isso, não ficar só naquele tudo bem, né? Profissional, como tu estás, vamos ver a pressão. Isso é demais, é muito gostoso. Magali, deixa eu te pedir, para a gente encerrar aqui a conversa, antes de te pedir a mensagem, para te deixar alguma história, algo que tu lembre, alguma situação, né? Enfim, eu quero comentar com as pessoas que tu pegaste Covid, né? Atendendo ali na linha de frente.
Isso dá uma outra live, eu gostaria muito de fazer, ter uma live falando só sobre Covid, quem já pegou, como é que é, porque tu até tem comentado comigo, né, que uma das sequelas ali é algumas... A minha falta de memória. Tá ali minha memória, ó. Meu marido. Queridão. Pois é, que bom que tem esse escape, ter essa pessoa aí, essa pessoa maravilhosa aí, né? Mas enfim, é algo que a gente fala, o pessoal tá lá, a linha de frente, tá ajudando, tá batalhando, tá lutando, mas vocês são humanos e vocês também, né? Pegam, e aí? Como é que fica isso? Né? Fala um pouquinho e também já deixa uma mensagem aí maravilhosa para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois também. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? E a gente tem que se permitir, né? O pessoal da área da enfermagem deixa sempre para depois. Quando eu descobri que eu tinha Covid, Tati, eu tinha que trabalhar, eu tava com quase 39 de febre, estava respirando mal, saturando mal, mas eu não queria sair do plantão. E aí a minha equipe me incentivou, eu fui consultar, fiquei meio vizinha, e acabou tudo bem. Acho, Tati, que a grande mensagem para o cenário atual que a gente está vivendo é vive a vida, né? Para que a gente se importe com o que realmente importa. Quem está perto da gente e fazer a diferença na vida das pessoas. Tentar sempre fazer ter empatia, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Né? Tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Acho que essa é a minha maior mensagem. Independente de ser profissional da área da saúde ou não, todos nós somos falhos, enfim, eu não sou perfeita, estou longe da perfeição, mas acho que se a gente refletisse a respeito disso, como é que eu gostaria de ser tratado? E quando a gente for falar alguma coisa para alguém, a gente tem que pensar, realmente vale a pena falar. E como a gente vai falar? Porque pode falar tudo, mas a gente tem empatia até ao falar. Eu te digo isso porque eu fico com uma equipe, hoje em dia, com 23 técnicos, 2 rotineiros, mais 3 enfermeiros e 2 fisioterapeutas. Então nem sempre é fácil, mas se não se comunicar com gentileza, num cenário tão hostil, num ambiente tão hostil e tão corrido, a gente acaba não humanizando, né? A gente acaba fazendo a diferença. E sim, eu acho que a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tá ali para aliviar, para salvar a vida, não para tornar um ambiente hostil. Então, acho que esse é meu maior recado, né? Tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Perfeito, é o segundo grande mandamento de Deus, né? Isso. Primeiro é amar a Deus como sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E como tu disse, todas as coisas podem ser ditas desde que a gente saiba como falar. E a gente vai aprendendo, né? Como tu disse, a gente é humano. Um dia a gente escapa de um jeito, outro dia a gente vai lá e fala do outro e vai aprendendo um dia após dia. Mas eu te agradeço muito de ter aceitado estar aqui com a gente na live, né? Ter aberto aí a tua casa, o maridão, o filhote, tá? Obrigada mesmo, de coração. Oi? Minha base, né? Eles que me motivam diariamente. Olha ali, Ida, tchau. Tchau, lindão, prazer em te ver ao vivo. Beijo pra todos aí, querido. Então tá, minha linda, obrigada, tá? Obrigadão, a gente vai se falando. Beijo, beijo, beijo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Também. Pessoal, essa foi a Magali, né? E é um prazer, assim, poder vê-la, ver em casa, ver com o marido, ver com o filho. Mas a nossa live não está terminando, não. A gente ainda tem mais história para contar para vocês. Tem uma história tipo de filme, assim, daquelas... Prepara o lenço aí, quem é emotivo, daquelas que vale a pena a gente ouvir. E quem vai contar para a gente é ela, Nuara. Eu vou estar chamando ela aqui, estou aprendendo aqui, estou chamando. Segura coração aí. Ela tá chegando. Ó, tô chamando aqui, demora um pouquinho a internet. Sempre tem aquela
Demorinha, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Tô chamando, não foge, gente, que olha só, a Nuara, ela cuidou de mim lá e ela fez coisas, gente, assim, ó, incríveis. Sabe aquela pessoa que via, né, quando a gente estava precisando de arrumar o cabelo, sabe? De conseguir um secador de cabelo. Gente, até pintar as minhas unhas, a Nuara fez. Não bastava ser só enfermeira, né? Tô falando em ti ainda, tô te apresentando essa super mulher maravilhosa, linda. A Nuara, a gente tem um coração gigantesco. Ela olhava para mim com um olhar diferenciado. Hoje ainda comentei com ela uma situação que ela não sabia a grande importância do que ela fez. No Dia dos Namorados, o meu marido chegou com uma rosa. E por ser UTI, claro, tem todos os cuidados, a gente sabe, né, de bactérias, enfim, a gente sabe de tudo aquilo de ter um cuidado para não chegar, né, com algumas coisas lá, não pode entrar com o celular, um monte de coisa. Mas, quando era o Dia dos Namorados e ela viu ele comentando comigo, né, amor, trouxe uma flor para ti, ela ouviu, e daí ela olhou para mim, e eu olhei para ela, eu nem falava, ela acho que já entendeu, ela, não deixaram ela entrar só um pouquinho, ela saiu. Ok, a gente ficou ali conversando, daqui a pouco ela chega. Rodrigo, pode ir lá na recepção, tá? Tá lá a flor, eles vão deixar entrar. E aí chega ele com aquela flor, e realmente, assim, Dia dos Namorados, em plena UTI, eu com meus pensamentos a mil, imaginando que eu ia estar jantando com ele, né? E daqui a pouco ele chega com aquela rosa, e tu fez toda a diferença. A sensibilidade, se colocar no nosso lugar, e ver que era algo tão simples, que não ia, né, interferir no tratamento, não era algo que pudesse me atingir, pelo contrário, o benefício daquela flor era muito maior. Assim como também, né, muitas vezes ela foi manicure, ela foi maquiadora, ela pintou minha unha, gente, ela me maquiava e secava meu cabelo com secador e conversava comigo, assim, nossa, me ouvia, me falava coisas lindíssimas. Eu tenho, assim, um coração gigantesco, ela tem um coração gigantesco e eu, de gratidão enorme, imensa, que faltam palavras, e eu vou pedir para que tu fale um pouco, porque senão eu vou começar a chorar. Eu sou muito chorona. Minha linda, te amo. Conta aí, fala um pouco dessa profissão linda, o que é o mais fácil, o que é o mais difícil, como é que é, a gente quer te conhecer, a gente quer te ouvir. Boa noite, é um prazer imenso poder estar hoje aqui contigo, conversando como amigas e não como paciente e enfermeira, que isso faz a total diferença, né? O fato que tu disseste ali de conseguir trazer a rosa até você, o mínimo que eu poderia fazer naquela noite tão especial, né? Porque além de ser Dia dos Namorados, era uma noite que tu estava acordada, diferente das outras noites, né? Tu estava acordada, estava entendendo o que estava acontecendo, não estava mais em coma, os 2 filhos estavam ali contigo, né? Que na UTI tem uma certa restrição que só pode entrar um familiar, no máximo 2, e como tu tinha 2 anjos, como é que eu ia decidir qual deles entrar, né? Eu, no lugar de filha, eu sempre me coloco no lugar e dou um jeitinho para entrar os 2 filhos. Foi, verdade. Né? Então, o marido sempre poderia acompanhar os 2 filhos para eu ver esse sorrisão e essa melhora que dava de um minuto para o outro, né? Quando a família estava junto ali, era tudo perfeito. Eu vi que era algo especial para ti e algo especial para mim como enfermeira. Uhum. Eu sempre digo, tanto para a equipe, para os colegas, como para os meus alunos, que a gente tem que se pôr no lugar do paciente. Hoje tu é um enfermeiro, hoje tu é um técnico, mas amanhã pode ser o paciente, né? Assim como também pode ser um familiar, ente querido nosso, um pai ou uma mãe. Então, para tudo tem um jeito para a gente conseguir melhorar as coisas, facilitando a união da família, acalmando o familiar, porque na maneira que a família entra, tu vai estar
acalmando o familiar que viu aquela paciente e acalmando a paciente que normalmente depois termina dormindo e tendo uma noite bem mais tranquila. É verdade. Né? É um conjunto de situações. É verdade. A gente, depois de receber um carinho, né, dessa dignidade de ter o cabelo lavado, de ter uma unha feita. Bem lindo. Ai, gente, porque a gente fica realmente uma aparência muito, né, diferente do que a gente se vê antes, né, de estar doente. Então, quando a gente recebe esse carinho, assim, de fora, principalmente de vocês estão lá cuidando, que vai além, né? Esse cuidado que tu teve de trazer um secador de cabelo, um esmalte, que tu trazia dos teus pessoais, né? Não era nem algo assim que a minha família trazia, era teu, né? Tu abria mão de algo teu. É nosso. Nosso, olha que lindo isso, para fazer a diferença, né? Então, realmente isso é incrível. Ó. Teve um comentário ali agora, né? De alguém que colocou que sente muitas saudades da parceria, de trabalhar contigo. Então, essas coisas são gostosas, né? De saber que existe uma equipe, existe um pessoal, existe todo um trabalho para que a gente ali se sinta, né, amado, cuidado e protegido. E assim, a profissão é linda, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente agora escutou ali que realmente é uma pressão, né, dos dois lados, né, tanto lá do trabalho, dos profissionais, da tensão da doença, do perigo, né, de uma UTI, da gravidade, e realmente são muitas coisas que têm que serem vencidas. Hoje a gente ainda tem mais esse inimigo do Covid, mas existem muitas coisas boas. E tu tem uma história, eu vou já pedir para te contar agora, tá? Não tô te dando tchau, mas eu quero que tu conte, porque essa história é muito linda. Conta com detalhes, porque vale a pena, assim, a gente ver que como a gente realmente fica... Tem gente que fala que a medicina, a ciência, deixa a pessoa fria, né? Mas menos humana, vamos dizer assim. E, na verdade, tudo depende do olhar. Eu até comecei hoje falando da live do olhar, porque se o nosso olhar for bom, a gente vai ver coisas que talvez a gente não estava predisposto a ver. Né? Alguns preconceitos caem por terra e assim por diante. Então, conta essa história linda aí, o que aconteceu, que mudou teu jeito de ver, te fez... Conta tu, vai. Conta para nós essa história de filme. Eu sempre digo que a enfermagem tem coração muito grande. Na real, o que a gente tem é um treinamento, né, de como se comportar na hora de uma gravidade. Mas não significa que tu não teve sentimento, que tu não ficou abalado por ter perdido um paciente. Mas o meu trabalho, a minha função naquele momento é tentar salvar o paciente. E não chorar naquele momento, mas não significa que não me abalou. Claro. Né? A enfermagem, a gente tem que saber o que é prioridade naquele momento. Né? Então, não significa que naquele momento que eu perdi uma paciente, eu não vou chorar, né? Mas não significa que não me abalou. Né? Porque o fato de eu te maquiar, passar esmalte, ajudar a lavar os teus cabelos, que não é a função do enfermeiro, é a função do técnico, mas como eu sempre disse para a minha equipe, não vai cair as minhas mãos se eu ajudar eles a trabalhar junto, né? Porque eu fui técnica há 11 anos e tenho muito orgulho de ter sido técnica. Sou enfermeira há 7 anos, sempre na parte da UTI, mas não significa que eu não posso trabalhar em conjunto com a minha equipe. Né? Não vai desmerecer o meu cargo por eu lavar o teu cabelo, pintar a tua unha e fazer tu se sentir menor. Né? Até porque eu penso o seguinte, tu é uma mulher muito jovem e assim como aconteceu contigo, poderia ter acontecido comigo. E como eu gostaria de ser cuidada, eu estando ali naquele leito sem poder me mexer, iriam lavar o meu cabelo, iriam pintar a minha unha. A gente não quer, a gente vai ter verdade, a gente quer se cuidar, quer estar linda para esperar o marido. Principalmente nas nossas sextas-feiras da noite, não é verdade? Tu sempre me chegava lá, chegou a sexta-feira, eu não me perdia no tempo, porque eu sabia quando era o final de semana. Linda!
A Miss UTI, a gente brincava, né? Que eu e o Rodrigo, a gente dizia que eu era a Miss UTI, porque tinha duas lúcidas, era eu e uma senhorinha de 70 e poucos anos. Então, era a Miss, pelo menos pelo olhar dele, pelo voto dele. Brincadeiras à parte. A gente era muito. Sempre, né? A gente brinca, sempre brinca em todas as situações, mas mesmo assim a gente tinha esse olhar. Mas, Nora, teve uma situação, teve uma história, né? De um casal que mudou o teu entendimento no sentido de olhar sempre para a pessoa, né? De olhar, independente da situação, das escolhas que cada um faz, mas olhar assim, para a humanidade e para a vida, né? E aí tem uma história muito bonita aí, que tu teve um reconhecimento, um carinho, porque as pessoas que estão lá, né, o paciente, o familiar, quando eles olham para vocês e veem, né, uma pessoa que faz a diferença e conseguem de alguma maneira demonstrar isso, eu sei que muda o dia de vocês, porque vocês têm um dia muito tenso, né? É uma profissão tensa, mas tem um dia a dia fora de lá e vocês têm problemas como todos nós temos, né? De rotina e de, enfim, né? Tantas coisas, pagar conta e preocupação e assim por diante. E aí, de repente, então, vem uma família e presta uma homenagem, ainda te faz escolher, tu gosta de chocolate ou de flor? E aí, conta essa história. Teve uma situação em que internou um paciente bem jovem, né, de 26 anos, e já com a carga viral muito alta de HIV. E eu conheci essa família e terminei conhecendo mais adentro, como se diz, mais parte particular da pessoa, né? E terminei ficando envolvida com a situação. Então, assim, conforme foi passando os meses, como tu ficaste mês lá na UTI, a gente termina se apegando mais aos pacientes, à história do paciente. E esse paciente sabia que eu ia entrar de férias e me perguntou, tu gosta mais de chocolate ou de flores? Daí eu disse, não, mas eu já vi que eu ia ganhar presente, né? Eu disse, não precisa nada, capaz. Aí ele, olha, eu vou te dar um dos dois, tu vai ter que escolher. Daí eu ainda disse assim, eu prefiro flores, porque a gente dura mais tempo, e vai ficar de recordação, mas eu ainda brinquei com ele, mas não é rosa. Rosa tem espinho, uma verdadeira. Eu prefiro uma orquídea, que é uma flor rara, que floresce uma vez por ano, e ela é especial. E ele disse que coisa linda, eu concordo completamente contigo, inclusive eu quero fazer uma orquidiária quando eu sair daqui. E no outro dia, antes de eu entrar de férias, que era o último dia, né, a mãe, o noivo dele, né, que era um casal, e compraram a flor e me deram. E ele já estava muito fraco, muito debilitado, não tinha mais força de levantar o braço, para dar um abraço. E ele disse para mim, coloca a minha mão no teu rosto. E eu coloquei, ele disse assim, tu nunca esquece, tu não é enfermeira, tu é um anjo que Deus colocou na terra para cuidar de nós. E aquilo ali ficou marcado e vai ficar marcado eternamente para mim, né? Tanto a flor como aquele olhar cheio de água, né? E a flor ficou marcada eternamente. Um dia antes de eu voltar ao trabalho, ele foi a óbito. A família entrou em contato, me buscou, solicitou que eu estivesse no momento com eles, fez um agradecimento, mas isso tudo são formas que tu não imagina que tu vai receber tanto carinho assim do paciente e da família, né? Porque a princípio eu saí de férias na expectativa dele melhorar por ser jovem, de conseguir superar, e no fim não foi possível. Eu sempre digo que a enfermagem ela é um conjunto, ela é um trabalho
da área médica, da fé, junto com Deus, que é uma decisão de ambos, da medicina e de Deus. Às vezes tu faz de tudo para tentar salvar o paciente, mas é o momento da partida, né? Então não cabe a nós tomar essa decisão. Às vezes a gente se pergunta por que que não deu certo e se sente impotente por não ter conseguido. Mas tudo é um prazo que temos aqui na Terra, né? E Deus é que sabe, e a Tati que nos diga isso, né? Porque ver a Tati do jeito que eu vi, quanto tratamento ela passou, rigoroso, drogas, né? Hemodiálise, tudo, e hoje tem linda aí do nosso lado. E hoje minha ex-paciente é minha amiga. Né? Isso te orgulha, dá um orgulho muito grande e aumenta mais ainda o amor pelo cuidado, pela continuidade de cuidar e amar cada vez mais o paciente e a família. Porque eu sempre digo que o pessoal que trabalha na UTI, enfermeiro, técnico, médico, ele não cuida só do paciente, ele cuida da família junto. Porque a família também não estava esperando e nem preparada do paciente, daquele familiar ente querido ir parar lá naquela situação tão grave. Mas, para resumir, eu gostaria que quem estivesse assistindo não ficasse assim, com tanto medo, com tanta insegurança de quando os familiares vão para a UTI, que por mais que pense, se foi para a UTI, o estado é crítico, é grave, não vai ter volta, não. É para ter volta, sim. A UTI é o melhor setor de acompanhamento do paciente por 24 horas. Verdade. Né? É ali que a gente tem todos os recursos em mãos para tentar salvar esse paciente e depois devolver para a família esse amor da família. Verdade. Né? Então, assim, não ficam tão presos, tão amedrontados quando tem um familiar na UTI, porque ali a gente tem um recurso para lutar pela vida desse familiar. Né? Por isso, tantos alarmes, tantos monitores, para manter ali tudo controladinho, no máximo possível, para tentar salvar esse paciente deixando ele sem sequela. Ótimo, amei essa tua fala, porque realmente a gente escuta UTI e já assusta, né? UTI, CTI, foi para UTI, agora as pessoas já ficam desesperadas, né? E nessa época, então, agora, meu Deus, mas tu disse algo que é extremamente importante, lá é um cuidado 24 horas com uma equipe gigantesca. Então, assim, eu me lembro, às vezes eu tinha um desconforto, uma coisa assim, que uma vez eu senti uma dor no peito, um desconforto, e, nossa, veio, assim, vamos fazer exame, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e no fim, é uma situação de gases, né? Tipo assim, então, a investigar, hoje a gente ri, né? Porque, realmente, tu está lá, tu não sabe, tu fica, enfim, era uma coisa, assim, super simples, mas por estar lá, o que é. Tudo é investigado, tudo é visto, né? E é um cuidado. Então, realmente, a gente está muito bem cuidado, muito bem acompanhado. Né? Então, realmente, agradeço essa tua fala aí, de acalmar as pessoas, e também essa fala que tu trouxe da fé. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes entram num desespero, numa humanidade tremenda. O que a gente é humano, o que a gente é falho, o que a gente pensa negativo, o que a gente extravasa muitas vezes, mas a gente tem um Deus criador, a gente tem fé naquilo que vai trazer a memória e vai nos dar certeza e segurança de que coisas boas vão acontecer. Nada, nenhum deserto, nenhuma tempestade, nada de tão terrível acontece sem ter um aprendizado, sem ter um processo que deixe algo muito bom para quem está disposto, então, a passar por esse tratamento, por esse processo. Então, isso realmente é muito importante. Nuara, te amo, minha amiga. Eu fico muito feliz quando a gente conversa, eu fico muito feliz quando a gente entra em contato uma com a outra, né? E quando tu sempre me fala alguma coisa, assim, foi legal ouvir isso, é uma amizade para a vida, é verdade isso, e eu fico muito feliz mesmo, né?
uma amizade que surgiu lá num momento delicado, e hoje a gente pode rir, a gente pode se alegrar, a gente pode conversar, chorar, se abraçar, e falar de novo, e de novo, e isso é muito bom. Eu fico muito, muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Obrigada, porque eu sei que hoje o teu dia foi corrido, né? Depois tu vai me contar as respostas, tá? Tô curiosa para saber, mas a live fica gravada, tá? Para quem quiser depois assistir. E quem quiser assistir as outras lives, tá? Pessoal que perdeu, fica gravado lá aqui na Missão Eis-me Aqui. E depois um resumo das lives vão lá para o canal do YouTube. E lá tem mais histórias, né? Desse período que a gente está falando, né? Do que a Noara trouxe ali da época da UTI, de situações bem difíceis na época que parecia que não ia dar certo. Tem muita história lá, tá no canal do YouTube. Quem tiver curiosidade, ou até mesmo precisar compartilhar com alguém que está num momento difícil e fica assim, poxa, será que vai dar certo? Tem lá o testemunho, né? Que vocês podem, então, pegar vídeos e enviar para outras pessoas para testemunhar aí de que Deus faz milagres, né? E nós temos essa história aí de milagre para contar. Tu faz parte dessa história. Tu tá no livro, tu sabe disso, eu te contei. Tá? O dia que saiu o livro lá... É um orgulho, tanto carinho, assim, receber de você, viu? Ah, imagina, é pouco, né? Eu sempre digo que eu não sei, faltam coisas para fazer, para agradecer. Então, essa live é um carinho de poder homenagear e honrar por toda a dedicação, carinho, amor e amizade que a gente tem. Né? Então, só te agradeço, Deus te abençoe, minha linda, tá? E depois a gente vai falando, tá bom? Não sei se você quer deixar uma mensagem. Eu que agradeço. Já quero deixar os parabéns para nós amanhã, todos os enfermeiros, né? Especialmente a enfermeira Ieda Martins, que é a minha prima, enfermeira, minha primeira enfermeira e colega lá de Taquari. Legal. Me espelhei muito nela para seguir essa profissão. Ai, que lindo. E dia 20, dia do técnico de enfermagem. Desejo um ótimo dia para todos, que ganham presentinhos dos seus enfermeiros. Todo mundo gosta de um presentinho. Verdade. Né? E abre a mão, é importante, né? A gente precisa de carinhos aí. É importante. Legal. Eu sempre digo enfermeiro é um dom, né? Não é simplesmente uma profissão. É. Os enfermeiros e o enfermeiro, né? Vai da visão de cada um. O enfermeiro tem que amar o que faz. Isso é algo especial, porque vocês, pacientes, sentem isso. Né? Vocês sabem direitinho quem está ali por amor à profissão, que gosta de fazer, e aquele que está ali mais para cumprir o horário. É nítido para o paciente. Né? É. E até porque a gente acaba vendo que muitas vezes as pessoas acabam não aguentando, né? Porque é uma profissão linda, mas muito exige muito. Então, muitas pessoas acabam também entendendo que às vezes tem outras coisas, outros momentos, né? E acabam indo fazer até... acabam optando por... Trocando de profissão. É, verdade. Mas é isso. Na verdade, eu nunca tive dúvida, né? Com 5 anos eu já sabia o que queria. 5 anos de idade, criança? Uau! Começou já... Naquela época da seringa de vidro, que tinha um estudinho em inox, que eu achava lindo aquele estojo. E eu achava especial, magnífico, algo de Deus, um vizinho vinha fazer injeção de morfina na minha avó, Ai, não, olha só. que tinha câncer, Não, e só... tirar a dor momentânea. olha o que é o coração da pessoa. Quando eu crescer, eu quero ter o poder de tirar a dor das pessoas. Ai, que coisa mais linda. Enquanto minha mãe dizia, sai do quarto para te não ver fazendo injeção, tu vai chorar. Eu dizia, mãe, eu não vou chorar. Como é que eu vou chorar se a avó vai passar a dor dela? Por que eu vou chorar? E aí eu dizia, quando eu crescer, eu quero poder ter esse dom de tirar a dor das pessoas. Gente, olha que coisa importante isso aqui, ó, tá? Grande finale. Quantas vezes a gente vai falar para as crianças, né? Ah, vou te dar uma injeção. Usa isso como algo para aterrorizar, né? Algo como algo muito ruim
E as crianças já ficam apavoradas. Meu Deus, injeção! Já ficam sofrendo, né? Já associa a injeção como algo muito ruim, vacina e assim por diante. E olha a diferença de tu apresentar algo como algo bom, algo que cura, algo que tira dor, algo que é um tratamento, algo que olha, vai curar alguém. Né? Então, olha o olhar, olha a diferença. Porque por mais doloridinho, que seja uma, né, uma agulhadinha, né, se tu já está preparado para isso, tu entende que isso é amor, aquilo já muda totalmente até o jeito de receber e já não dói tanto. A visão que tu tem daquilo ali, né? Que lindo. Esse olhar, olha, 5 aninhos já entendendo que a injeção era algo bom pro bem e já querendo isso para a vida. Que lindo, Noara. Isso eu não sabia, fiquei muito feliz de saber e fica aí uma dica para todos, né? Para todos passarem isso adiante, para quando, principalmente para as crianças, que elas aprendem e retêm e multiplicam isso, né? Então, a injeção é algo bom. Ok. Minha linda, eu te agradeço pela participação, mas infelizmente o Instagram nos dá 1 hora e a gente vai encerrando aqui. E eu agradeço, te desejando tudo de bom e para todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Que Deus abençoe ricamente e que vocês estejam bem guardados, né, abençoados, recebam aí um abração, né, nosso, fiquem com Deus, e que a gente possa, então, estar se vendo aí na próxima terça com um assunto depressão, algo também bem importante para a gente estar conversando, um assunto relevante que a gente tem que conhecer, tem que saber como lidar, porque não é tão simples como a gente imagina, e também não é frescura, como muitos de nós acreditam, e a gente tem que conhecer para entender. Tá bom, Melinda? Te desejar um beijo. Obrigada. Pedir para te sair. Obrigada para ti também. Eu, antes de encerrar, enquanto a Noara vai dando tchau ali pra gente, eu achei muito legal que na última live, eu fiquei aqui no final, vendo quem estava com a gente na finaleira aqui, e quero agradecer de coração você que tem estado conosco aqui nas lives, tá? Pedir para que vocês abanem aí. Eu quero ver quem ficou com a gente até o finalzinho. Eu tô tentando aqui só botar aqui, deixa eu ver, a Cris, deixa eu ver. A Cristiane Álvares está aí. Queridona, obrigado. O Leozito, meu amado, que cuidou de mim, queridão, que show. Gente, quanta gente que eu conheci naquela UTI, que eu tenho muito carinho. Que legal poder ver vocês aqui. Ai, eu não tô conseguindo mexer aqui, para aí. Deixa eu ver se eu consigo para visualizar. Aqui, ó. A Patrícia, lindona, Deus abençoe, obrigado. Roselis, querida. Olha só, o Tiago, Rosimara, o Rodrigo, agora estou lendo ali quem botou, elas fugiu na sexta, Igor, deixa eu ver aqui. Eu tô vendo umas mensagens antigas, na verdade. Eu quero ver quem tá aqui com a gente até o final. Vamos ver aqui, ó. A Márcia Saldanha, lindona, Márcia. Gente, a Márcia cuidou de mim no quarto. Eu ainda vou fazer uma live com ela. Tem muita história para contar da Márcia, que ela entrava lá no quarto e trazia mensagens de Deus, gente. Ela era muito usada por Deus para falar comigo. Nossa, queridona. Quem mais tá aí? Vamos ver. Ingrid, nossa missionária amada. Que prazer, que honra. Vamos ver quem mais tá aí, gente. Dá um oi, dá um tchau. Quero ver vocês aí. Espero que tenham ficado até o final. Que legal, é muito gostoso, viu? Poder contar com a presença de vocês e com esse tchau aqui no final. Boa noite, Yara. Boa noite, Wellen. Boa noite, Clayson. Quem mais tá por aí? Vamos ver. Yara Porto. Jéssica, lindona, nossa técnica. Sogra querida, maravilhosa. Olha isso. Marli, Giza. Beijo, pessoal. Coisa boa ver esses coraçõezinhos subindo. Saber que vocês estão curtindo aí. Né? Deixa sugestões também de assuntos que vocês gostariam de estar ouvindo, né? Se vocês conhecem alguma história também de superação que vocês gostariam de estar aqui compartilhando para que outras pessoas também possam conhecer, pode entrar em contato com a gente. Fernanda, beijo, Fê. Que legal. Olha os coraçõezinhos subindo.
Gente, é um prazerzão estar com vocês aqui, ter vocês aqui conosco. Se eu não falei alguém, me perdoa, tá? Eu tô tentando botar aqui para cima, mas às vezes dá umas trancadinhas. Ó, Clayson, muito obrigado pelo carinho, você é top. Obrigada, querido, imagina. Vocês que estão aí conosco, que são demais. Márcia, meninas, vocês estão de parabéns, amei. Obrigada, Márcia. Você é uma bênção, tá? Te amo, querido. Ó, Linear, aqui com a gente também, automação, olha aí, que legal. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu tô vendo ali que a gente tem mais de 10 pessoas aqui nesse finalzinho, gente. Olha só, já terminou a live e ainda continuam pessoas conosco, que isso é muito legal. Agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo no coração. Tchau.